Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta. Primeiramente, eu desejo um feliz ano novo para todos, que esse ano seja um ano muito melhor do que foi 2020 para a gente. Hoje estamos aqui para fazer a correção do PET avaliativo e vamos iniciar. A questão 1 do PET avaliativo. As moléculas se comportam de maneira diferente nos 3 estados da matéria, pois sofrem efeitos de força de atração, energia cinética e outros fatores, como temperatura e pressão. Responda marcando a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B, quando ele fala que o processo de solidificação ocorre com a redução da temperatura ou o aumento da pressão. Então, conforme a temperatura vai reduzindo, a gente consegue ver que a água pode se transformar em algo sólido, que é o nosso maior exemplo e o mais clássico que a gente tem todos os dias, é o gelo, que a gente coloca a água líquida lá na forminha de gelo, e conforme ela passa um tempo no freezer da geladeira, ela vira uma pedrinha sólida. E a pressão, né? Que conforme mais pressão você vai pondo, ela vai se tornando sólido as coisas. Questão 2. Observe as representações das unidades estruturais da matéria em uma reação química. Qual das equações químicas abaixo listadas pode ser representada pelo diagrama? A questão correta é a questão A, que na figura a gente pode ver que nos reagentes dois compostos são formados pelo mesmo elemento. E na alternativa C, isso não acontece, porque o CO, o gás carbônico, como reagente, ele não é um gás monoatômico, ou seja, a molécula dele não é formada somente por um átomo. E já nos produtos, que é a segunda imagem, a gente observa que há formação de uma molécula formada pela junção de 2 reagentes, havendo uma sobra de um deles que estava em excesso. E por isso que a alternativa correta é a alternativa A. A questão 3, ela diz o seguinte, analise os dados abaixo. Aplicando as leis de Proust e Lavoisier, responda a pergunta que se segue. Quais são os valores de x e de y? Antes, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas leis, a de Proust e a de Lavoisier. E o que diz a lei de Proust? Ela diz o seguinte, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. E o que diz a lei de Lavoisier? Ela diz o seguinte, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui, ó, SO2 mais H2O reagiu e deu H2SO4, certo? Se a gente pegar o X e passar ele para um lado, a gente vai... ele está somando. X mais 18 gramas é igual a 98 gramas. O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse X como se ele estivesse subtraindo. A gente vai ter o valor de X, que seria X é igual a 98 menos 18. Então, X é igual a 80 gramas. A mesma coisa a gente tem com Y, só que o Y ele já está lá do outro lado, então é só somar. Y é igual a 180 mais 36, então Y é igual a 216 gramas. Bom, a questão 4, ela diz o seguinte, na tabela abaixo estão feitas associações entre as equações químicas e o tipo de reação química. Analise se elas estão corretas. Marque a alternativa em que todas as associações estão corretas. Então, a gente tem aqui a primeira equação química e está dizendo que ela é uma reação do tipo dupla troca. Essa reação está correta, ela é sim de dupla troca. A segunda equação está falando que é uma equação de síntese. Ela também está correta, é uma equação de síntese. A terceira está falando que é um tipo de reação de decomposição. Essa ela está errada,
é uma reação de síntese também. A quarta equação química está dizendo que é uma reação do tipo decomposição, ela também está certa, é uma reação do tipo de decomposição. E a equação 5 diz que ela é simples troca e também está correto. Porém, no nosso gabarito, como não apresentou a alternativa 5 como correta, a gente colocou como letra C, sendo a primeira, a segunda e a quarta corretas, mas também a quinta, só que como não tem no gabarito, a gente deixou ela para comentar com vocês aqui. Questão 5. O esquema abaixo representa o espectro eletromagnético. Explique como as ondas de rádio e as ondas de luz visível podem ser direcionadas. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra é o seu comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. E o espectro visível diz respeito às ondas eletromagnéticas cujas frequências são localizadas entre o infravermelho e o ultravioleta. Questão 6. Observe a imagem do núcleo celular e responda em seguida. Sobre o núcleo celular e seus componentes, é correto afirmar: a alternativa correta é a alternativa C. As fitas do DNA se complementam, sendo que a adenina só se liga com a timina. Então, aí ele mostra, né, como é o enrolamento da fita de DNA, e mostrando ele também na imagem, ele coloca como que quais bases se ligam com quais. Então, a guanina se liga com a... Nossa, me fugiu o nome agora. Se liga com o C e a timina se liga com a adenina. Então, aí elas mostram como elas se ligam, então falando que as fitas, mostrando que a alternativa C é a correta. Esse foi a correção do PET hoje. Muito obrigada pela atenção. Desculpa qualquer erro aí do final que eu cometi, mas espero que vocês tenham gostado e que estejam gostando das correções que a gente está fazendo para vocês. Muito obrigada.